De volta aqui no Fazemos Qualquer Negócio para falar para você da melhor hamburgueria de São Luís. Fica lá na Angelinha, bem pertinho, chega quente. O Xerifes é inspirado nos antigos filmes de faroeste. Lembra? Bonanza! Nossos hambúrgueres levam nomes dos personagens desse universo, tá? Tem mocinhos, tem vilões, mas todos pensando em um bem comum. Matar a sua fome! E hoje nós temos aqui, né, o combo pé de pano. Esse é sensacional. Coloca na tela aí. Ele tem pão de batata, molho, alface americana, 3 camadas de hambúrguer, 100 gramas de carne, meu amigo. Se fosse comprar isso separado da Fribal, já era o preço do hambúrguer. Atenção, chips de bacon, batata frita, refrigerante ou suco por apenas R$30. Tá muito barato. Xerifes Burger. Atenção, você pode ligar, certo? Mandar WhatsApp, né? E pedir com rapidez. 91327211. 91327211. 91327211. 91327211. Ou então você pede no iFood ou Uber Eats. Ó, o Instagram para você ver fotos, cardápio, preços, promoções é @xerifesslz. Xerifes, olho por olho, dente por dente, burger por burger. Agora, Hans Donner, Fábio Bala. Bem, o Maranhão é um celeiro de tudo, né? A gente não tem dinheiro, São Luís lascado, mas talento não sobra. Sobra, cara. Tem muita gente boa, tem muita produção feita com qualidade, musicalmente, no cinema, em todas as linguagens. Mas existem pioneiros. Existem, digamos assim, pessoas vanguardistas, assim como os irmãos Lumière, Charlie Chaplin e outras grandes referências do cinema. O Maranhão tem o seu baluarte do cinema, que não é o Joaquim Eichel. Eu tô falando dele, meu amigo Erlanes Duarte, aqui no Fazemos Qualquer Negócio. Meu amigo Danilo que chava. Tu saiu, rapaz. Eu saí. 500 anos de cinema e tu não fica no enquadramento. Não, é porque o cara pediu aqui. O cara até acordou. Presta atenção, tá vendo? Até acordou, ele tava paradinho, deixou arrumadinho pra ti. Aí, não foi, né? Vamos lá, peraí Então... aqui, Fabaló. No ar aqui não Fazemos Qualquer Negócio, ele cai nos dentes no cinema, mas não aprendeu o enquadramento. Erlanes Duarte no ar com você. Agora sim, aí. Porra, velho de guerra, Erlanes. Não, é velho de guerra, mas vacilou, maluco. E o pior, eu ainda fui pra tentar te cumprimentar e não pode, nem com o cotovelo. Achou que era drone, pegava tudo. Eu já posso ir embora já, né? Desculpa aí. Ei, então... e Joaquim Eichel, é cineasta? Joaquim, sim. Pra quem não conhece, gente, é o ex-deputado que fez vários filmes aí, com o Nerville de Almeida e tal. Mas é aquele filme chato pra dormir. Filme bom é do Erlandes, que é o filme bacana de entretenimento. Um abraço, Joaquim Eichel. Sim, Erlandes, agora me conta. Como é que tá tua profissão, bicho? Agora parou tudo? Então, a gente que faz a arte tá super complicado, né, Danilo? Porque... E a gente faz nessas áreas, na área da música, agora na área do cinema. E aí, como diz o ditado, fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar. Então a coisa tá braba realmente, né? Não tá fácil. E a gente, enfim, a gente tem visto lives, a gente tem visto uma série de situações que as pessoas estão tentando fazer para amenizar essa situação. Mas a coisa realmente está séria para todo mundo, né, Danilo? Então é uma crise sanitária mundial, não é só no Brasil, não é só no Maranhão. Então a gente tem que ter essa compreensão também e orar para que a gente saia dessa. A gente saia dessa e os nossos sentimentos às milhares de famílias que perderam seus entes queridos, o que é pior, né? A nossa maior perda. Agora, Erlanes, vamos lá. Porque como o teu trabalho é um trabalho, né, longo... Eu gostei da tua máscara, viu, Danilo? Eu gostei, tá bem brilhante, assim. Me conta uma coisa. Você, para fazer um filme, você planeja no mínimo que uns 4 meses, né? No mínimo. No mínimo. Então, assim, tem projetos que duram anos. Então, pra gente entregar cada filme, por exemplo, O Moleque é Doido, a gente leva em média 2 anos. Então, você perceba, desde a roteirização, desde a pré-produção, ensaios, aí você vai pra produção... Depois a pós-produção e ainda tem a distribuição. Então todo esse ciclo ele leva mais ou menos de um ano e meio a 2 anos. Então imagina um trabalho que você tem que ter com a quantidade de pessoas. O Moleque é Doido 4, por exemplo, a gente já está chegando a mais de 200 pessoas. Então assim, a quantidade de pessoas, dezenas de profissionais envolvidos. E a gente já estava no finalzinho, né? E a gente teve que parar em função da pandemia. Esse foi o primeiro teaser que a gente lançou agora já para a galera, para os curiosos, a galera que acompanha, os fãs. E foi muito legal porque a gente quer fazer... Para esse filme, uma grande homenagem ao Maranhão, uma grande homenagem ao fã. É 4K, hein? Hã? É 4K? Então, a gente já está gravando em 4K esse filme. Bem. Tá chique, já Quase tá chique. que não roda aqui no computador, aí na televisão. Quase que não roda. Olha essa imagem aí, ó. Você imagina para finalizar, né? Porque a nossa ilha também não é uma ilha sofisticada. Máquina velha não pega 4K, rapaz. Isso é no Piranhenga, né, Erlanes? Esse é o Sítio Piranhenga, a gente fez algumas locações... E a gente queria mostrar, porque a gente está acostumado a mostrar o centro histórico, né? As belezas do nosso centro. A gente queria ir também um pouquinho para outros lugares, mostrar outras locações. Fizemos no Araçagi também, para que a gente simulasse a Ilha dos Lençóis. A gente fez no aeroporto também de Passo do Lumiar.
Então a gente usou algumas locações para realmente poder contar essa história desse último filme aí. Agora, Alanis, o Moleque Tá Doido tem no YouTube, por exemplo, aquela nossa entrevista que a gente fez em 2016, ela já passou das 200 mil visualizações. Exatamente, eu estava olhando isso ontem, estava olhando ontem. E o próprio Moleque Tá Doido tem umas versões piratas aí de nego que postou, que tem milhões de visualizações, entrevistas, conteúdos e tal. Isso não rende um cascalho não, Alanis? Não rende. Queria que rendesse. A gente estava brincando outro dia com relação aos DVDs. Se a gente tivesse vendido 5 milhões de DVDs, por exemplo, a gente estaria muito bem, né? Ah, vendeu, o pirata vendeu. Então, o pirata a gente ficou sabendo que foi o segundo DVD mais vendido da história do Maranhão. O primeiro foi Vingadores e Moleque Tá Doido vem logo em seguida. Então essa renda é uma faca de dois gumes, porque você deixa de arrecadar, entretanto a gente sabe toda a exposição que você tem também, os lugares que você chega, até porque o objetivo da gente era isso também, além do cinema, de ter essa questão da estatística, mas é importante que esse cinema maranhense chegasse aos maranhenses. Então a gente faz isso o tempo todo, Danilo, então quando as pessoas estão vendo e quando as pessoas não estão vendo. Então a gente vai lá e exibe nas comunidades carentes, a gente vai nas instituições do ensino médio, fundamental, a gente conversa com as pessoas e fala que é possível fazer esse cinema de baixo custo, mas com qualidade. Um cinema que hoje é respeitado não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Então, eu acho que é um dos legados que o Moleque Tá Doido deixa, essa possibilidade de você fazer com poucos recursos, mas ainda assim ser competitivo junto. Porque a gente está passando o Moleque Tá Doido na rede exibidora de cinemas multiplex, grandes franquias internacionais, que há pouco tempo a gente não imaginava ter um filme maranhense dentro de uma sala de cinema. Então, esse tabu que foi quebrado de certa forma, é graças ao maranhense também que valorizou o que é seu, que pagou o ingresso, que a gente sabe que cinema hoje não está fácil, né? E quando voltar, a gente sabe do preço do bilhete. Então é um dos legados, é uma das coisas bem legais que o Moleque Tá Doido deixa. A gente não arrecada, entretanto a gente consegue levar esse cinema para mais pessoas também. Tem dois casos do cinema que são fora da curva, né, Erlandes? Que tem o Zé Padilha, que na época pegou a galera da favela, Sim. Treinou e fez o Cidade de Deus, que virou um blockbuster. É. E tem o maluco lá do Ceará, que também pegou uma turma Mambembe, uma turma do circo. Alder e fez Gomes. O teu amigo lá, Alder Gomes. O do Cine Hollywood. É. Eu quero que você comente as diferenças que o Moleque Tá Doido tem com relação a essas outras duas obras, porque não tem nenhum medalhão como ator. Né? Sim, como o Cine Hollywood tem e como, né, também o Cidade de Deus também tem. Então, qual é a diferença proporcional e que torna, né, o projeto tão assim espontâneo e tão diferente? A diferença é que você falou é isso, os medalhões e principalmente os milhões que eles tinham para gravar o filme. Então, assim, imagina, esses filmes foram feitos com os recursos do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual. Então você tem milhões ali, você tem 3, 4, 5 milhões envolvidos em cada projeto. E já é pouco se tratando de cinema, né? Se a gente tivesse 1 milhão, Danilo, a gente gravaria uma cena na Lua, com certeza. Mas, então você vê como foi arriscado em todos os sentidos. Você pegar uma galera que não era do cinema, você pegar uma galera que não é ator por formação, mas que tinha uma certa veia artística, eram coreógrafos, eram músicos, a gente do meio musical. Mas ainda assim foi um risco muito alto que a gente teve que assumir. No momento em que o cinema maranhense, embora a gente tenha tantos nomes, você citou o Joaquim, o Frederico, a gente tem nomes fantásticos no cinema maranhense, grandes diretores, mas a gente não tinha essa estatística, essa força no cinema. Então é coisa de doido, é coisa de maluco mesmo, a gente tem que agradecer a Deus e o esforço que a gente fez para conseguir colocar esse filme. Naquela época, a gente estava preocupado em conseguir uma sala de cinema para exibir. Então, e a gente teve toda uma negociação, os cinemas, a gente não fala aqui com ninguém aqui, é só em São Paulo, Rio de Janeiro, com a direção. E a gente teve muito preconceito, inclusive as pessoas falavam, vocês estão fazendo cinema no Maranhão? E se faz cinema no Maranhão? Eu disse, pô, a gente faz, a gente só queria uma sala e tal. E depois o legal, Danilo, é que a gente tiver que escrever uma carta parabenizando a gente por ter sido o filme que mais levou pessoas ao cinema, que teve mais bilheteria. Então foi legal ter que ir galgando esse espaço, E depois, em 2016, com o Moleque Tá Doido 2, quebrar todos os recordes de cinema maranhense de todos os tempos. Então a gente ficou em 15º no Top 20 Brasil, em novembro de 2016. Então imagine o que é você estar em 15º, sendo que quem está à frente, quem estava atrás de você, tinha 2.000 salas exibindo, e a gente tinha 17 salas. Então é uma coisa impressionante, que foi o público de São Luís que ajudou também a colocar o Maranhão, de certa forma, no mapa do cinema nacional em termos de estatísticas. Foi muito legal.
Bem, eu vou falar do Erlandes, é uma puxação de saco, parece uma coagem, mas o... Você falou que tava, desculpa de interromper, você falou que tinha grandes nomes, mas você é um dos grandes nomes aqui no Maranhão. Vai continuar com a coagem agora. É a qualidade. Mas o Erlandes é um cara legal, enfim, é o pioneiro, é vanguardista, né? E tem todo o mérito e reconhecimento, independentemente do projeto que o Erlandes, né, entrar, a gente sempre tá apoiando aí com cara, e põe a cara pra bater, põe a mão no fogo. Mas uma pergunta, Erlandes, só pra gente colocar o trailer do Curupira. Sim. Como é que ficou o lançamento então? Vai adiar, não vai? Vai ser via streaming? Como é que ficou o Moleque T Doido 4? Como é que ficou o Curupira? Então, o streaming ele é uma possibilidade real agora, né? Porque devido a essa crise sanitária, os cinemas não têm uma data certa para voltar. E a gente sabe que quando voltar não vai ser a mesma coisa, as pessoas vão estar com medo, vão estar preocupadas. Então a gente está acompanhando ainda esse processo. A gente sabe que em alguns lugares do mundo eles já estão liberando, alguns cinemas independentes dos Estados Unidos, mas já não teve o mesmo público que eles esperavam. Então a gente ainda vai ter que aguardar. Queremos muito lançar Curupira ainda esse ano, até o final do ano, mas a gente está aguardando até para que... Porque é um filme muito legal, foi um grande desafio, porque imagina, Danilo, a gente já teve que fazer humor, a gente já é conhecido e legal, eles conseguem fazer bem, o primeiro não foi um golpe de sorte, eles conseguem se fortalecer no segundo, veio o terceiro e agora está vindo no quarto. Ok, essa praia vocês já manjam de certa forma. E o terror? Então a gente tem que, a gente partiu pro terror, porque a gente sabe que é um gênero muito difícil de se fazer. E o roteiro também é difícil, Danilo. Por quê? Porque Moleque T Doido fazer comédia, você pode colocar os dois atores em qualquer lugar. Você coloca numa calçada, você coloca numa esquina, você grava a sketch e funciona, a piada funciona. Já Curupira, não, porque lá tem no roteiro, tem que gravar no mangue. Então você não tem como simular o mangue, pô. Você tem que ir lá pro mangue gravar. Então a gente usou muito assim o litoral de São Luís, a gente foi na Vila Nova, a gente foi no Araçagi, e um desafio grande, mostrar essa criatura. Porque a gente queria caracterizar essa criatura que não fosse um ursinho, uma coisa boba, que depois a gente ia levar pau depois no cinema, né? Então a gente mandou comprar um material em São Paulo, que é o látex, que a gente não tinha suficiente. A gente comprou mais ou menos uns 20 litros de látex para poder caracterizar a atriz, ou seja, uma mulher, a protagonista é uma mulher que faz Curupira, que é a Flávia Bianca, e levava simplesmente 8 horas para caracterizar. Então, assim, a gente começava às 7h30 da manhã e Curupira era entregue às 3h30 da tarde, a gente com 1h30 de luz para poder gravar. Mas um elenco fantástico, uma galera massa. E foi muito agradável gravar esse filme, eu tenho muito orgulho de ter gravado esse filme, assim. É um filme muito interessante, vai agradar, vai agradar. A gente conta essa lenda, é claro que a gente não desvirtua, a gente não quer mudar o que a gente conhece, mas eu, por exemplo, como cidadão, a gente tinha... Curupira é um protetor da mata, mas ninguém quer ver Curupira. Eu sempre tive medo, assim. Esse filme vai bombar, não é ocultismo, mas... Tem a participação especial de Satanás, a besta-fera, o capeta, o diabo apareceu nesse filme. E você vai saber, depois que ele for lançado, nós vamos colocar por que o capeta apareceu no filme do Erlandes. Amarrado em nome de Jesus. Uma participação especial do diabo. Você sabe que teve, eu contei pra você. Pois é, vamos contar depois. Erlandes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E fique à vontade aí pra... com o seu público aí, que é imenso, que é de milhões de pessoas. Pô, Danilo, obrigado. Queria que primeiro me desculpar porque eu fui até você, então perdi aqui o início aqui, foi mal. Vou com o câmera aí que tá puto contigo. Eu ainda fico me mexendo aqui e tal. Mas agradecer a você sempre, por você ser esse guerreiro, essa voz que a gente tem hoje na cultura, na comunicação do Maranhão. Eu acho super importante esse espaço que você dá. Então, assim, queria te agradecer, te dar os parabéns e continua lutando, assim, né? A gente estava comentando agora há pouco. Você é um cara fantástico e merece todo o sucesso do mundo. Esse programa maravilhoso que você tem e recebe essa galera. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Espero que seja a primeira de muitas. E um abraço a todo mundo. Espero que a gente saia dessa pedindo orações a Deus. E você que tem a sua família, que protege, enfim, que a gente consiga sair dessa crise sanitária o mais rápido possível e que estejamos todos unidos e que estejamos melhores depois disso tudo. Porque um amigo me está falando, poxa, o cara não consegue se sensibilizar com 1000 pessoas morrendo por dia. Então a gente tem que ter essa humanidade, essa sensibilidade e lutar por um mundo melhor de fato. É um clichê, mas a gente tem que fazer a nossa parte o tempo inteiro. Valeu, Danilo. Voltamos depois do intervalo com mais. Segura aí.